Caros colegas e colegas trabalhadores aqui do município de Caxambu e também toda a população de Caxambu, hoje aqui no sindicato nós estamos recebendo assim, uma honra para nós, né? Uma grande satisfação receber aqui meu amigo, companheiro de luta aí dos trabalhadores, da classe trabalhadora, o deputado federal Rogério Corrêa. Prazer, viu? Estar Prazer, conosco aqui. Luciano. Obrigado pela E nós vamos convite. ter um bate-papo aqui, Rogério, muito bom. Bom que você está rodando aqui o sul de Minas, né? Conhecendo, você já tem umas emendas, os trabalhos aqui direto em Caxambu, isso é muito importante. Mas antes de a gente conversar um pouquinho, de fazer algumas perguntas, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a população, aqueles que ainda não te conhecem, o seu trabalho lá dentro do Congresso, na Assembleia lá e tudo, e todo o trabalho que você já veio, desde Minas até chegar à nação brasileira, né? Qual você nos representa lá no, Tá na bom, Câmara dos Deputados. Luciano. Deixa eu agradecer a oportunidade de estar conversando, né, com os companheirados aqui de Caxambu e dizer que não é a primeira vez que eu venho aqui. A gente é mineiro, é um pouco contador de causa, né? Sim. A primeira vez que eu vim em Caxambu, estava conversando agora com o professor Laertes, Zé Laertes. Eu vim em 1979, nós tínhamos uma greve, era ainda regime militar, ditadura militar. O governador era o Francelino Pereira. Na época, o governador chamava biônico, era o ditador de plantão, o general, que era presidente, que indicava o governador. Então, o governador aqui era o Francelino Pereira. E nós fizemos uma greve grande em 1979 e ele não negociava. E aquela greve vai, Belo Horizonte ia entrar na greve primeiro, e naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas, a greve ia prolongando, até chegar no estado inteiro. E nós precisávamos de um fôlego maior para obrigar ele a negociar. Então nós destacamos quem era do comando de greve, eu já dava aula nessa época, e vim para cá, sozinho, sem conhecer. Vim eu e uma professora junto, chamada Sueli. E eu corri aqui sul de Minas todo, comecei lá em Paraguaçu e vim cá em Caxambu, já era uma das últimas cidades que a gente estava fazendo para manter a greve. Encontrei aqui o Laerte, que aquele dia eu dormi na casa dele, porque ele não tinha dinheiro para nada, eu dormia na casa dos próprios professores, que estavam ajudando na greve. Mas o Silvio, que faleceu, Sim. o Magno, eu lembro que eram professores, mantivemos a greve, fizemos uma oração em torno da igreja. Foi a primeira vez que eu vim em Caxambu, 1979. Aí depois disso eu continuei vindo aqui. Eu fui vereador em Belo Horizonte 10 anos, sou professor de matemática. Depois fui deputado estadual 4 mandatos, estou no segundo de deputado federal. Hoje a minha vinda em Caxambu, eu durante esse tempo voltei aqui várias vezes, mas hoje eu vim no motivo, vamos dizer, mais agradável do que segurar uma greve. Sim. Eu vim hoje, até já passei o prefeito, nós fizemos uma emenda parlamentar em torno de R$ 450 mil, que vai ajudar no parque ecológico. É exatamente fazer o cercamento, fazer transposição para pessoas e fauna com segurança para os animais, é fazer o cerco, vamos dizer assim, ecológico para dar preservação ao parque também da cidade. Então, essa emenda já chegou o recurso, o prefeito já está licitando, então me dá uma boa notícia. A Antoninha nos ajudou muito a elaborar esse projeto, junto com a entidade, com a associação, e junto com a Carla também estamos fazendo uma visita. Claro, não podia deixar de vir aqui no sindicato, também lá no Sindiute. Então, um prazer mandar um abraço para todo o companheirado, mas deixa eu contar um pouco da história de como é que eu conheci Caxambu. Não, muito bom. E para você que é servidor público, para você que é morador aqui de Caxambu, para você poder entender um pouquinho a vida do Rogério aqui, ele mesmo ele não estando presente aqui, não, Rogério, a gente acompanha você ali lá, o senhor, melhor dizendo, Não, lá você, no você. lá em Brasília, a gente vê as lutas que o senhor trava, às vezes até com o próprio presidente, em prol do próprio trabalhador. Isso é muito bacana, muito importante a gente falar. E para a gente pegando um pouquinho sobre essas lutas, eu queria que o senhor falasse para nós aqui, na questão da educação. O senhor já teve já outros governos, né? E agora com o governo Lula, se o senhor vê que teve um avanço, uma diferença de avanço. Muito, muito avanço. Aliás, a gente vem avançando desde a Constituição de 88. Na Constituição de 88, nós cravamos na Constituição que a educação pública é obrigação do Estado, da creche até a universidade. E cravamos na Constituição também que a saúde é obrigação do Estado, por isso a Constituição do SUS, Sistema Único de Saúde. Esses dois andaram juntos. Hoje nós temos uma rede de ensino
público de creche à universidade, que é muito diferente de antes da Constituição de 88, onde estudar era muito complicado. E temos uma rede de saúde, que é o SUS, onde não se tinha assistência à saúde para todo mundo no Brasil. Então, avançou muito. O governo Bolsonaro foi um ponto fora da curva. Ao invés de avançar no sistema público de educação e saúde, ele fez uma guinada e um retrocesso. No caso da saúde, ainda juntou com a pandemia. Então, eu costumo dizer que tinha pandemia e o pandemônio do Bolsonaro. E eles liquidaram com muito do serviço público. O SUS foi lá para baixo. E, aliás, não fosse os trabalhadores do SUS, nós não tínhamos salvado tantas vidas, porque eles ignoram a ciência e nós tínhamos 400 mil mortos no Brasil. E a educação foi um retrocesso muito grande, pararam de se construir, de ter verbo para os institutos federais que olham o ensino médio brasileiro de qualidade, verbas para as universidades escassearam, as universidades estavam quase fechando a porta, nem dinheiro para conta de luz tinha, e a educação básica ele parou de olhar. A intenção era privatizar o serviço de educação, saúde e até segurança pública. Isso nós conseguimos frear. Nós não deixamos ele fazer aquela reforma administrativa, os servidores conhecem, com uma PEC 32, era uma emenda constitucional que ia acabar com isso tudo. Então nós seguramos isso. O presidente Lula retoma o processo e nós recuperamos muito do SUS. O SUS hoje está avançando, você é da área, você sabe. Sim. Ele está avançando muito, principalmente em atendimento de alta e média complexidade. Então, agora, exames, consultas, mesmo cirurgias têm sido feitas em hospitais especializados que nós estamos implementando e ampliando a capacidade dele de atender a população mais pobre. O SUS tem avançado. Educação, o presidente retomou os institutos federais, nós estamos fazendo mais 110 institutos federais que estavam parados. Aprovamos agora a lei, o reajuste da lei do piso dos professores. O piso já veio desde 2008 no governo Lula. Agora nós fizemos um formato de reajuste que vai ser todo ano a inflação, mais um ganho real, que é o ganho do crescimento do Fundeb, que depende do crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. A ideia com o novo Plano Nacional de Educação é passar de 5,8% de investimento público, investimento orçamentário do Brasil na educação para 10%. Nós estamos deixando tudo preparado para um crescimento muito importante dessas áreas de atendimento ao público. Mas existe um outro projeto, que é exatamente você recuar disso e fazer com que o mercado tome conta desse serviço. Ou seja, a responsabilidade passa do Estado para a família. Tem até um projeto maluco que chama Homeschooling. Quem está cuidando desse projeto lá é Educação em Casa, Homeschooling. Quem está cuidando muito disso lá é o Nicolas Ferreira, mais conhecido como Chupetinho. Chupetinho agora quer educação em casa. Você já imaginou isso? O retrocesso. Muito grande. Você esvaziar as escolas para tentar fazer ensino em casa. Como é que as mães e pais vão ter condição de fazer isso? Então, especialmente os mais pobres vão ficar na ignorância. Eu acho que é o que eles querem. E isso nós estamos resistindo lá. Então, houve sim muito avanço, a diferença é muito grande. É uma área que eu sempre atuei, desde vereador em Belo Horizonte. Eu fui autor lá da lei que criou a Bolsa Escola, que hoje parece o pé de meia do presidente Lula. Depois eu ajudei também no Estado, na luta pelo piso dos professores no Estado. Fizemos muita luta junto, né, com a parte de educação. Eu fui fundador do sindicato, da União dos Trabalhadores do Ensino na época. E agora, lá na Câmara, eu continuo na Comissão de Administração e Serviço Público. Fui presidente da Comissão de Finanças e Tributação e sou vice-líder do governo presidente Lula. E ainda participei de duas CPMIs polêmicas, foi a CPMI do golpe e a CPMI do INSS. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ela. Sim, a questão desse projeto que estava tramitando, que você falou de a educação está em casa, como é que fica os prédios que já foram investidos, que tiveram investimento com dinheiro público? Isso vai neutralizar, vai acabar com tudo, precarizar a educação. Eu acho A ideia de Jerico, né? Eu fico pensando se esse Nicolas, ele não veio lá do túnel do tempo da Idade Média e caiu aqui, porque não é possível. Não acredita em vacina. Então, vacina para ele é um negócio que prejudica, que os pais não podem confiar. Imagina, não confiar em vacina. Vacina é uma conquista da humanidade.
Foi conquistado lá na Idade Média, quando morria todo mundo de peste bubônica. Por isso é que procuraram a vacina. A vacina não é algo que foi inventado porque alguém quis inventar, era uma necessidade histórica. Morrendo gente. Foi quando inventaram a vacina. Escola é a mesma coisa, para você educar as crianças, né, terem um aprendizado, Sim, viver coletivamente. Você pega e retroage a séculos passados, retroage a antes da Idade Média. Então, tudo isso em nome da família, da propriedade, do evangelho que eles interpretam completamente incorreto lá no Novo Testamento. Então, isso é muito retrocesso no Brasil. Isso é perigoso, porque é um processo que hoje a gente chama de neofascismo, e é uma vertente neofascista no Brasil, do ponto de vista ideológico, de ideias, do ponto de vista de costumes, mas ele é ao mesmo tempo autoritário, por isso eles tentaram dar um golpe, e é hoje acoplado à lei do mercado. Quem tem, tem. Quem não tem, que se dane. É o individualismo e o capitalismo acima de tudo. Isso é que predomina nesse projeto da extrema-direita, que não é só aqui, mas é no mundo. E isso é que está em discussão agora, esse ano, que é um ano eleitoral. sim. E deputado, nós estamos falando, você acabou de dar um spoiler, né? De dar uma ênfase aí. Vamos poder falar um pouquinho aí da participação do senhor na CPMI do INSS, né? Que foi muito bom, mas eu quero até apimentar um pouquinho mais essa pergunta da CPMI. Eu quero jogar que o senhor fale para nós, porque o senhor é uma figura viva aqui para nós. A gente, assim, às vezes não sabe como que é lá dentro desse caldeirão, né? Onde está muitas cabeças pensantes, muitas convicções, divergências ali. E essas lutas que vocês travam lá dentro da Câmara dos Deputados, além da CPMI e do INSS que nós falamos aí, a gente viu, até hoje ainda repercute com os trabalhadores, mas também é uma coisa muito, assim, que está em evidência. Eu queria que o senhor falasse também, junto com a questão do CPMI, sobre as ações do Flávio Bolsonaro, do Vocaro e do Banco Master. É bem porque elas se ligam. Depois nós fomos descobrir que tinha ligação entre elas. Quando a gente começou a CPMI do INSS, era para ver aquele aposentado. Você está aqui nos servidores públicos, deve ter acontecido muito isso aqui. O aposentado, ele fazia um empréstimo para determinadas entidades. E a entidade, então, cobrava aquilo que emprestou para ele ou prestação de serviço. Aí nós começamos a ver que haviam várias entidades que os aposentados não conheciam e que vinha desconto no contra-cheque do aposentado. Aí falou, mas que diabo de desconto é esse? Que entidade é essa que eu não conheço? Teve muita reclamação. Esses descontos eram ilegais, era roubo. A entidade conseguiu, dentro do INSS, através de corrupção, pegar os dados e fazer o desconto do coitado aposentado. Então você imagina, milhões de aposentados, todo mês sendo descontado bilhões de reais de prejuízo. Bem, então eles começaram, olha, encontramos isso aqui no governo do Lula, olha a corrupção. Falei, bom, vamos olhar o que é. Aí nós puxamos onde que veio isso. E começou exatamente no governo Bolsonaro. Eles alteraram a lei, que antigamente permitia haver desconto para sindicatos, em especial o Sindicato Trabalhador Rural. Mas sindicato, em geral, poderia haver desconto do sindicalizado. E aquilo era bastante fiscalizado. Então ele passava a contribuição para o sindicato. Eles alteraram a lei no governo Temer e passaram a dizer que qualquer entidade podia fazer os descontos dentro do INSS. Qualquer entidade chegava lá, entidade com 8 filiados, de repente ela tinha 200 mil filiados. Ela pegou a lista dos aposentados do INSS e julgou como se fosse sindicalizado e cobrava deles. Aí começou o roubo. Então, inicialmente, nós estávamos vendo isso. Puxamos o fio do novelo de lã e nós fomos vendo de onde vinha. Tudo em concordância com, na época, o INSS, que autorizava isso do governo Bolsonaro. Quando nós descobrimos isso, o que o presidente Lula fez? Cortou qualquer tipo de desconto. Falou, acabou, ninguém mais desconta. Então, interrompeu a corrupção. Passou a devolver o recurso para os aposentados, porque eles foram roubados com a aquiescência do Estado, no caso do INSS. E começou a fazer a investigação. Hoje tem um monte na cadeia, que foi aquele careca do INSS e essa coisa que nós conhecemos. Aí nós descobrimos que tinha coisa a mais, que além do roubo desse desconto, tinha também o crédito consignado.
que é aquele empréstimo que o aposentado faz e vai pagar depois. Dentro do crédito consignado, tinham vários bancos que faziam o crédito consignado, também autorizado lá no governo Bolsonaro. Um deles era o Banco Master, que é o do Vorcado. E aí estourou a falência do Banco do Vorcado e também no governo presidente Lula ele mandou suspender os direitos do banco, liquidar o banco, coisa que no governo Bolsonaro eles não fizeram, liquidou o banco do Vorcado e a partir daí, então, passou-se a fazer a investigação e o confisco dos bens do Vorcado. Aí nós começamos a analisar de onde veio o Vorcado. Esse Banco Master surge em 2019 com uma autorização para funcionar do Campos Neto, que era o diretor do Banco Central indicado por Bolsonaro. Então nós falamos, então esse é o Bolsomaster. Ele nasce lá e vai ajudar o bolsonarismo, inclusive com recursos. Descobrimos que o sócio do Vorcado, que é o pastor Zetel, lá de Belo Horizonte, deu recurso para a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. E fomos fazendo, então, a ligação do Bolsomaster. Nós não descobrimos a tempo, a CPMI acabou, que estava o próprio Flávio Bolsonaro recebendo dinheiro através de um filme de mentira num fundo que funcionava nos Estados Unidos, cujo irmão dele, que fugiu para lá, o Eduardo Bolsonaro, é quem controlava esse fundo e depois passou o controle para um advogado da família. O que então nós deduzimos? Como esse dinheiro entrava no Master? Para resumir, entrava através dos filiados, que estavam sendo roubados, que o Master também fazia desconto de filiado, crédito consignado, que os aposentados também recebiam do Banco Master, que foi autorizado pelo INSS, no governo do Bolsonaro, é bom repetir isso, e fundos de pensão, que são aqueles municípios que pegaram dinheiro dos coitados servidores e colocaram no Banco Master para investir. E o Forcari, então, foi enchendo desses dinheiro. Só no Rio de Janeiro foram 3 bilhões e 700 milhões que o governo do Rio colocou no Banco Master. Aqui em Minas Gerais tem vários municípios que pegaram 113 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 7 milhões e foram colocando no Banco Master. Em geral, gestores ligados ao bolsonarismo. Então, o Banco Master entrou muito dinheiro e o Vorcado passou a pagar propina para quem colocou esse dinheiro lá. Um deles era o Flávio Bolsonaro, que é aquela conversa, então, que o The Intercept descobriu. Que na conversa ele fala: olha, já está depositando, depositou só 61 milhões, ele falou em dólar, equivalente a 61 milhões de reais. E o combinado foram 134 milhões. Cadê o resto? Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Aquilo não era investimento em filme, aquilo era propina do dinheiro que o próprio Flávio Bolsonaro pediu ao governador do Rio, Cláudio Castro, para julgar no Master. Então o Vorcado começou a pagar propina, e ele pagava propina tanto dessa forma, como pagava propina com rodadas de uísque, ele conquistava parlamentares, para ele manter aquela estrutura de roubo que ele montou.
Por isso que a gente fala que é o Bolsomaster. Foi demorado para eu explicar, mas eu acho que é simples de entender. Um banco foi serviço do Bolsonaro e pagava propina, que eles chamam de dinheiro para filme. Quem que vai financiar um filme desse valor? Isso não existe. Sim. E até hoje eles não mostraram os segredos do fundo que recebeu esse dinheiro e para onde o dinheiro foi, que vai cair exatamente na conta dos bolsonaristas. Sim, não, acho que deu um entendimento bacana, e foi uma explicação boa, bem tranquilo, tão curto espaço de tempo, né? E há pessoas que deu para entender, porque às vezes é tanta informação que chega, Muito. né? E Agora, as isso pessoas lá perdem dentro, nelas. para a gente enxergar, isso é uma complicação, porque vem as contas que a gente pede para quebrar, Sim, vem o sigilo que a gente pede para interromper, vem isso aqui, nós vamos juntando. É muito estudo. e é um trabalho demoroso, né? Eu ficava em Brasília de segunda até quinta à noite, toda semana, trazia dever de casa para estudar sábado e domingo, fazer leitura, fazer as perguntas. Foi muito trabalhoso e muita agressão dos bolsonaristas. Sim, e essa ação demorou um tempo, Mais de 6 meses 6 meses. dessa CPI. Não entendi. E eles tinham o presidente e o relator, Hum. então nós tínhamos que nos virar para mostrar a verdade, sendo que o presidente e o relator eram bolsonaristas, um deles, esse Carlos Viana, que é senador, que depois nós fomos ver, tinha emenda parlamentar dele também, que era para a Igreja da Lagoinha, que é desse pastor Zetel, que era sócio do Vorcar. Aí nós fizemos a ligação do presidente da CPMI, ele próprio com as falcatruas do Banco Master através da Igreja da Lagoinha, que se transformou não numa igreja, mas numa empresa para ganhar dinheiro. Depois eu conto isso melhor, mas essa igreja não era igreja mais, era uma empresa mesmo. E esse pastor Zé Tel que virou pastor, eles são tudo Belo Horizonte, por isso que eu conheço bem a história também. O Vorcar e o Zé Tel transformaram a Igreja Lagoinha numa empresa. E essa empresa recebia dinheiro de lavagem do Banco Master. O próprio Zé Tel tirou dinheiro do Banco Master e mandou para a igreja onde ele era pastor de 40 bilhões de reais. É claro que ele não construiu nada equivalente a 40 milhões de reais. Ali ele fazia lavagem de dinheiro. Tem que quebrar o sigilo do banco da igreja. A igreja tinha um banco, chama Clava Fort Bank. Se quebrar o sigilo, nós pedimos, e o Viana não deixou quebrar, ele era o presidente, não pautava o requerimento meu. Aí você vai ver o dinheiro sair da igreja e ver para onde ele vai. Um trabalho. Aí você vai ver corrupção. E ele não deixou que quebrasse isso, porque ele sabia, ele era membro. Ele era membro da igreja, o pastor Viana. O senador Viana. E amigo do pastor Zé Tel e do Vorcar. É um caminho percorrer muito grande, hein? O Chupetinha, que é esse baluarte da moralidade, andou no avião do Vorcar, também ficamos sabendo isso, no meio da CPMI. Diz ele, não sabia que era do Vorcar, mas o assessor dele, que hoje é vereador em Belo Horizonte, foi quem programou a viagem que eles fizeram para tentar eleger o Bolsonaro no segundo turno das eleições. E o Chupetinha andou nas asas do Vorcar, Nordeste inteiro, depois várias cidades em Minas. Tudo isso nós descobrimos lá. Eu fico encabulado de como é que esse Flávio Bolsonaro, esses bolsonaristas, tem coragem de tocar no assunto de Banco Master. Foi o Bolsonaro articulado por eles. E, deputado, pegando agora um pouquinho, não digo nem é polêmico, mas é uma coisa importante para nós aqui, Caxambu aqui. O senhor contou um pouquinho da sua história, como o senhor conheceu Caxambu, como veio Caxambu, e o senhor hoje está como pré-candidato, né, a deputado federal, mais uma vez, nessa corrida da eleição desse pleito de 2026. Sim. E essa visita sua agora, aqui em Caxambu, depois desse todo circuito que o senhor está fazendo aí pelo estado, Isso. e o senhor conhecendo toda a região, vendo as necessidades, as demandas que sempre aumentam a cada dia, a cada mês, a cada ano, porque Minas são muitas, né? São muitas. Nossa, Minas, a gente fala, é um país dentro de outro país. E como que o senhor hoje vê a criação da UT se transformar em Sindiúti, esse progresso que Sindiúti teve em relação aos professores, e a sua representação aqui na cidade de Caxambu através do próprio Sindiúti. E também eu queria que o senhor falasse um pouquinho da figura da Carla, né? Representando aí as professoras, os trabalhadores da rede de educação, e ela como também presidente aqui do partido do PT de Caxambu. E uma coisa, a gente falando em professores, em educação,
Eu queria que o senhor comentasse comigo sobre a Lei 15.326, Ah, que o senhor agora abraçou, que o senhor já acompanhou, o senhor já votou favorável lá na Câmara dos Deputados. O senhor foi um dos que ajudou a Luciane Cavalcante a levantar essa bandeira. E hoje a gente vê que alguns estados também, alguns não, muitos estados, municípios, a grande maioria, tem a restrição nessa lei, falando que ela é inconstitucional, que aqui nós temos as auxiliares no desenvolvimento infantil, ADIs. as ADIs, que em alguns lugares é berçário, outros são monitores, né? Como que o senhor vê todo esse levantamento? Então, para o senhor não fugir, Ok. sobre da UTE para o Sindiúte, Tá. essa evolução, a presença da Carla, né, dentro do próprio PT, Olha, que bom. e também a própria atuação do senhor nessa luta aí com a 15.326. E o que o senhor pode falar para essas meninas nossas aqui, as Ok. nossas profissionais? Então eu vou emendar, né? Dizer que estou aqui no sul de Minas. Ontem eu fui em Campo do Meio, ainda vou hoje em Três Corações, em Poços de Caldas. Estamos fazendo a turnê mais uma vez pelo sul de Minas. Mas eu já tenho um trabalho aqui mais antigo. Deixa eu agradecer também a votação passada que tive em Caxambu, foi uma votação grande, boa, muito articulada também pelos professores, pelo movimento também ambientalista e pelo Sindiúte, né, os companheiros, companheiras professores. Mas agora a gente vem também para estender um pouco essa pauta e ver os avanços que nós tivemos. Né? Da UTE para o Sindiúte foi um avanço muito grande. O Sindiúte hoje é um sindicato, o maior sindicato que nós temos em Minas Gerais, né? Que representa os professores da rede estadual e uma parte também das redes municipais. E nós nos deparamos com uma injustiça que tem, que são essas aqui chamadas ADIs e outros monitores, que na verdade são professoras que atuam em sala de aula com alguma função para as crianças da educação infantil, creches e pré-escola principalmente. A professora Luciene é deputada federal do PSOL de São Paulo, professora também. Ela levantou essa bandeira no sentido de que essas professoras, essas trabalhadoras fossem enquadradas como professor. E conseguiu aprovar esse projeto de lei. Eu fui relator desse projeto de lei na Comissão de Finanças e Tributação, que eu presidi ano passado, e com isso nós viabilizamos economicamente, demonstrando a possibilidade econômica e a necessidade social da lei. E o presidente Lula sancionou. O professor Luciano fez um trabalho político também muito rápido, célere, mas muito competente. E nós agora estamos em fase dos municípios regulamentarem. Não tem nada de inconstitucional, bem porque a lei foi aprovada, sancionada é lei. Quem pode decretar alguma inconstitucionalidade é o Supremo, e nesse caso não terá inconstitucionalidade, porque nós delimitamos também quem pode receber esse benefício. São todas as professoras que têm curso superior, normal ou superior, e sejam efetivas, e que trabalhem de alguma forma na sala de aula, com alunos. Então essas podem ser incorporadas e anexadas como professoras, enquadradas como professor. E a gente espera que aqui em Caxambu também ocorra. Vários municípios de Minas Gerais têm apresentado a lei para a Câmara, eu sei que aqui já está em estudo, Sim, e estou otimista de que elas também sejam professoras. Elas vão sair da carreira que elas tinham. Às vezes algumas tinham carreira específica em alguns municípios, e outros municípios já estavam soltas sem carreira alguma. Então elas entram agora como professoras dentro do plano de carreira. sim. Essa que a lei vai ajudar também a melhorar o ensino e a educação infantil, que aliás é o grande gargalo do Brasil hoje. Nós precisamos aumentar as verbas. O prefeito às vezes, com razão, fala, mas onde eu vou tirar dinheiro? Nós também olhamos isso. O novo Plano Nacional de Educação, nós vamos ampliar as verbas de, como eu disse, de 5,8% do produto interno bruto para 10% do PIB. Então isso vai dar um aumento constante dos recursos do Fundeb. E uma das metas é, em 6 anos, colocar a educação infantil como prioridade, com alunos em tempo integral na escola. Então temos que avançar muito ainda, mas nós arrumamos recurso e fizemos uma meta ousada. Isso é importante que você está tocando nesse assunto do ensino integral, né, para todos. E aí já vem com essa lei que já casa a própria valorização desses profissionais. Institucionais. Que aqui em Caxambu, as ADIs, né, como a gente somos chamados, elas são chamadas por esse encurto, né, que são auxiliares de desenvolvimento infantil. E nós colocamos essa sigla nelas para ficar mais curtinho, para eles poderem falar. E elas, assim, elas todas têm
os critérios que a lei pede. Curso superior, normal ou Tudo. normal. E hoje elas se encontram no quadro do administrativo. E a gente só vai fazer essa Transferência transferência para o quadro do magistério. Elas entram como professoras no quadro do magistério, que também tem uma boa notícia, tem o piso nacional, que é de Sim. 2008, que hoje está em R$ 5.130 para uma jornada de até 40 horas. E esse piso agora é a novidade, terá reajuste anual, sempre com a inflação mais um ganho real, que é o ganho do crescimento do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E isso tudo que você está falando agora diminuiu aquela briga de poder querer fazer greve para aumento. Isso já facilitou muito, né? Facilitou muito e a gente espera facilitar mais. A ideia é que o piso regule, então, a profissão e o professor possa ter uma condição mais tranquila, né? Sim. E que as greves sejam quando eles quiserem fazer retrocesso, porque tem uns aí que se entrar, você sabe que eles vão querer tirar tudo, né? Sim. Voltar à lei do mercado, educação privada e É bom ficarmos atentos, né? Ficarmos atentos. O atentos. pessoal tem que ter consciência Sim. de que isso foi um avanço, viu? Falar para as ADIs, foi um avanço histórico. E essa conquista veio lá das professoras, desde que eu contei a história de 1979, que eu vim aqui, para a gente garantir aquela greve na época, isso vem de lá até hoje com avanços. Então nada cai do céu, tudo cai da luta, vem da luta. Então é preciso. E não podemos E retroceder. vem de governos que acham que e concordam com isso. Às vezes não pode fazer tudo, mas vai paulatinamente cumprindo. Governos que são contra os trabalhadores, eles só tiram direitos. Então, quando eles vêm, é um problema para a gente. Vem privatizando, vem estragando, você consertar depois é difícil. Sim. A gente vamos finalizar, né? A gente já conversamos Eu quase. falei que ia virar um podcast? Foi verdade. A gente só para essa ideia que a gente está conversando, trocando a figurinha aqui, que ele está com a agenda dele muito apertada, né? Está aqui em Caxambu desde as 6 horas acordado, rodando aqui, tudo que ele tem para ver aqui, os recursos que ele já enviou aqui para a nossa cidade, o que pode melhorar ainda. E aí eu falei para ele, como o senhor tem tempo curto, a gente não pode estender muito sua agenda. Aí ele falou, não, a gente vai fazer que vai acabar virando podcast, acabou virando. Mas, deputado, o que eu gostaria muito que o senhor falasse para nós aqui, depois deixasse, mas eu já quero te convidar de antemão, numa oportunidade do senhor retornar aqui a Caxambu, mas que venha com calma, com tempo, e a gente poder fazer uma assembleia extraordinária aqui do sindicato, só a participação do senhor, Olha, que bom. a participação da Beatriz Cerqueira também, que é uma professora que agora está encabeçando essa luta aqui no estado, junto com o senhor, com a Luciene, aí pelo Brasil, para que a gente possa, não só Caxambu, mas a gente trazer Soledade, São Lourenço, o pessoal de Conceição, de Cambuquira, para eles conhecerem um pouquinho mais dessa luta, conhecer um pouquinho mais da lei, e nada melhor do que vocês que já estão ali dentro desse caldeirão, que é a Assembleia Legislativa de Minas e a própria Câmara dos Deputados, que vocês têm essa luta. Então, o convite está aqui feito para o senhor. Obrigado. Tá bom? A gente aqui costuma fazer assim, deputado. A entrevista toda, a fala toda é do senhor. E quem a gente deixa para finalizar não é quem está conduzindo a conversa, mas o próprio convidado. E a gente deixa aqui esse último momento com as suas considerações finais. E o senhor deixa um recado aí para as ADIs do apoio que o senhor tem demonstrado aí desde aquela plenária que nós fizemos virtual, né, que o senhor convocou o Estado para estar conosco, que foi 453 participantes. Foi enorme. Foi enorme, uma conversa muito boa. Pena que o tempo foi curto, 1h30, né, deputado? Mas foi muito bem, deu bem lucidez ali para o entendimento da lei e do que é para ser feito no município. Então eu vou deixar agora esse momento com o senhor, com as suas considerações finais, mas primeiro te agradecer pela sua participação, agradecer a Carla, ao professor Laércio que esteve aqui com a gente, a Toninha, que é uma das militantes, que é da Ampara, quando ele falou das organizações ambientais, é a Toninha, né, que ela luta aí pelas melhores condições no ambiente, pelo parque ecológico, e ele é um dos que está aqui abraçando essa causa, fazendo com que seja efetivo essa ação aqui em Caxambu com as emendas parlamentares federais, e puxa também alguns deputados estaduais para ajudar nessa causa. Então, deputado, te agradeço muito a sua participação aqui, o tempo que o senhor conosco aqui no Sindicato dos Trabalhadores dos Servidores Públicos de Caxambu, e as considerações finais aqui é do senhor. Obrigado, Luciano. Então, eu que quero agradecer. Minhas palavras agora são rápidas, palavras de agradecimento, mas também de otimismo. Eu acho que nós temos muito para avançar ainda nesse ponto que nós conversamos.
aquilo que é servido ao povo ter uma melhoria grande na saúde, na educação, e para isso que a gente trabalha. Então eu vou aceitar o convite, então vamos voltar aqui. Dizer também que nós estamos marcando, para os companheiros aí das ADIs, nós estamos marcando também no Tribunal de Contas, uma conversa com o presidente do Tribunal de Contas, para que ele possa remeter aos prefeitos a necessidade do cumprimento da lei. Sim. Isso vai ajudar a ver o prefeito a importância de estar já fazendo a regulamentação através de projeto de lei. Pedir aos vereadores, né, que debrucem no assunto para a gente aprovar essa lei. Agradecer muito, Luciano. Mandar um abraço também para nossas professoras, colegas da professora Beatriz Cerqueira, hoje não pôde vir. E falamos um pouco do MST. Eu lembrei também do Pedralva, né, que é um Sim. grande companheiro da saúde, doutor Pedralva, que é médico, que também mandou um abraço para vocês. Obrigado. E que nós vamos ver se a gente também trabalha a pauta da saúde aqui com mais abrangência. E eu acho que ele vai ser importante para isso. Tanto a Bia quanto ele são pré-candidatos agora a deputada estadual e deputado estadual. Sim. E a gente trabalha junto também como deputado federal e pré-candidato. Então é isso, é deixar mesmo o agradecimento, dizer que na parte ambiental acho que avançamos bem hoje, agradecer o prefeito por ter nos recebido, já esclareceu que a emenda já está liberada, agora já estão em processo de licitação, e agora mesmo tanto o Parque das Águas quanto também o Parque Ecológico terão recursos para poder melhorar a questão ambiental aqui em Caxambu. Então mandar um grande abraço para todos e, como meu slogan, sempre na luta. Um abraço. Um abraço, deputado. Obrigado, viu? Obrigadão mesmo.